Aleluia. Senhor Deus e eterno e poderoso Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, eu quero te bendizer. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Deus querido, Deus amado, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre. Ó meu Pai querido, meu Pai amado, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Deus que não tarda, não falha, não tosqueneja, um Deus que não dorme, um Deus que vê tudo e sabe de tudo. Pai querido, Pai amado, nessa tarde, Deus, eu coloco diante de Ti a minha vida, eu coloco diante de Ti cada pessoa, cada homem, cada mulher, Pai, na Tua presença. Ó meu Pai querido, meu Pai amado, louvado, exaltado é o Teu nome. Santo é o Senhor, ó Espírito Santo de Deus. Só o Senhor é Deus, que conhece cada um de nós. Só o Senhor, Pai, sabe de cada vida. Só o Senhor sabe de cada pessoa. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia dos Teus filhos, tenha misericórdia das Tuas filhas. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da Tua bondade, nós precisamos da Tua santidade. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir, que está voltando. Ó Deus querido, Deus de poder, Deus de maravilha, Espírito Santo da verdade, da justiça e do juízo, que faz milagres, que opera maravilhas no nosso meio. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia do Teu filho, tenha misericórdia da Tua filha. Ajuda ela, ajuda ele, sustenta ela, sustenta ele. Faz o Teu milagre, Jesus. Oh, meu Pai, não deixe essa pessoa, Deus, longe do Senhor para sempre. Não deixe essa pessoa, Deus, longe da Tua presença para sempre. Em nome de Jesus Cristo, guarda o Teu filho, guarda a Tua filha. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer, eu quero bendizer o Teu nome. A Ti seja dada a honra, a Ti seja dada a glória, a Ti seja dada a adoração. Oh, meu Pai querido e meu Pai amado, nessa tarde, Deus, eu coloco diante de Ti, Deus, todas as pessoas que vai estar participando desta live. Que o Senhor venha ter misericórdia dele, que o Senhor venha ter misericórdia dela. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o Senhor conhece os Teus filhos, o Senhor conhece as Tuas filhas, o Senhor sabe da vida de cada pessoa, o Senhor sabe, Pai, da vida de cada homem, de cada mulher. Em nome de Jesus Cristo, Deus, sustenta os Teus, sustenta, Jesus, a Tua igreja. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da Tua bondade, da Tua fidelidade, da Tua glória, da Tua mão. Oh, Jesus, vai de encontro agora a almas, vidas, Jesus, que precisa de Ti, que precisa da Tua presença, que precisa do Espírito Santo para convencê-lo, para despertá-lo, para fazer ele e ela, Deus, entender que precisamos do Senhor na nossa vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Espírito Santo venha convencer este homem, essa mulher, do pecado, da justiça e do juízo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero Te louvar, eu quero Te engrandecer.
Eu quero bendizer o teu nome, Deus, porque o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ó Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores e Príncipe da paz, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe. Em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nós precisamos tanto do Senhor, Deus. Nós precisamos tanto da Tua bondade. Nós precisamos tanto, Deus, da Tua misericórdia. Ai de nós, Deus, se não fosse a Tua misericórdia. Ai de nós, Deus, se não fosse a Tua misericórdia. Como diz a Tua palavra, Deus, que todas as manhãs a Tua misericórdia, Deus, ela se renova. Cada manhã, Deus, o Senhor tem misericórdia novas. Cada manhã, Deus, o Senhor tem uma misericórdia para cada um de nós. Obrigada, Jesus, pela misericórdia do Senhor ter alcançado a minha vida nesta manhã. Obrigada, Jesus, pela misericórdia ter alcançado cada vida, meu Deus, que está vivo. Se estamos vivos é por causa da graça, é por causa da misericórdia, é por causa da Tua bondade, é por causa, meu Deus, do Santo Espírito de Deus. Como diz a Tua palavra, Deus, que o Senhor é aquele que sopra o Teu fôlego de vida através de nós. Através, Pai, do Espírito Santo, o Senhor sopra o Teu fôlego de vida. E por isso, meu Deus, eu creio nisso. Creio que o Senhor é um Deus que soprou, Deus, nessa tarde o Teu fôlego de vida sobre a nossa vida. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, muito obrigada, Jesus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pela Tua forte mão, pelo Teu sustento, pelo Teu alimento. Obrigada, Jesus, por cada vida, por cada alma, por cada pessoa, Jesus, que já se faz presente. Tenha misericórdia dela, tenha misericórdia dele, sustenta ela, sustenta ele, faz um milagre, Jesus. O Senhor é o dono do milagre, o Senhor tem poder para curar, o Senhor tem poder para libertar, Deus. E a minha oração, Pai, nessa tarde, que o Senhor venha curar vidas, que o Senhor venha libertar as almas cativas, meu Pai. Ó Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores e Príncipe da paz, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, aquele que está voltando. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de cada um de nós. Nós precisamos do Senhor, não só hoje, não só agora, mas para todo sempre, até a nossa partida ou até a vinda do Senhor Jesus. Aleluia, louvado, exaltadas o Teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor. Eu quero Te louvar, Jesus, eu quero Te exaltar, eu quero Te bendizer, eu quero Te dar o louvor, eu quero Te dar a glória, eu quero Te dar a adoração, porque o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nessa tarde. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, alcança esta alma, Jesus. Alcança esta vida, vai de encontro àquela alma afastada do Evangelho, aquele homem, meu Deus, que se encontra afastado do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, traz ele de volta para a Tua presença. Vai de encontro àquela mulher, Deus, que se encontra afastada da Tua presença. Traga ela de volta, Espírito Santo, para Ti. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu quero orar também, Jesus, por almas que nunca reconheceram o Teu nome, que nunca confessou o Senhor com a boca, como diz a Tua palavra que vamos estar falando hoje. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que essa pessoa venha abrir a Tua boca e confessar Jesus enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há tempo, enquanto ainda há tempo. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, dá uma oportunidade da salvação chegar na casa desta mulher. Dá uma oportunidade, Deus, da salvação chegar na casa deste homem, como o Senhor chegou na vida de Zaqueu, que a salvação chegou na sua casa.
que a salvação chegou na sua vida, que a salvação chegou, Pai, na sua família. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu quero te pedir, Pai, só o Senhor pode fazer, Pai, algo extraordinário para esta pessoa, algo lindo, algo maravilhoso. E a minha oração, Pai, é esta, e eu te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos que estão aí. Peço que curte a live, compartilha. Manda para um amigo, manda para uma amiga que gosta de ouvir Bíblia, que gosta da palavra de Deus. Manda para aquela pessoa também que talvez não tenha interesse na Bíblia, mas quem sabe ela entra ou ele entra por curiosidade e Deus possa usar você para falar com ele. Amém? Amém? Aleluia. Então vamos para a palavra, gente. Hoje eu quero citar alguns versículos aonde, prova que temos que confessar Jesus com a nossa boca. Ah, Ana, mas que negócio é esse? Confessar Jesus com a boca? É com a boca mesmo. Mas como assim, Ana? Confessar Jesus com a boca? É com a boca, filho. Confessar Jesus com a boca. É com a sua boca que você vai falar: eu aceito Jesus como único, suficiente Salvador. Eu aceito Jesus como único, suficiente Salvador. Eu aceito Jesus como único, suficiente Salvador. É assim, é com a boca. Mas para que esse negócio? Porque está escrito na palavra. E nós cremos na palavra. A palavra de Deus é a verdade que liberta. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10. E versículo 11, e versículo 12 e versículo 13. Que é onde temos a prova que temos que confessar Jesus com a boca. Vamos ler? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu vou repetir isso aqui de novo. Aleluia. 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 A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Aqui está a prova dos versículos da Bíblia que temos que falar. Confessar é falar em voz alta. Confessar é falar com a sua voz. Ana, para que eu preciso abrir a minha boca para falar de Jesus? Ana, para que eu preciso abrir a minha boca para falar que Jesus é o meu Senhor? Se eu tenho Jesus na minha vida, porque está escrito. Então você vai abrir a sua boca e vai confessá-lo como seu Salvador, como seu Senhor, como aquele que é único na sua vida, como aquele que é o dono da sua vida, como aquele que deu a vida por você. Continuando, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos,
rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque eu amo essa parte. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero fazer uma pergunta para ti nessa tarde. Você invoca o nome de Deus na sua casa? Você faz um clamor para Deus na tua casa? Você faz uma devoção, uma oração, um clamor para Deus na sua casa? A Bíblia diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, Ana, eu não estou na igreja nenhuma. Ah, Ana, eu não acredito mais em pastor. Ah, Ana, eu não acredito mais em padre. Eu não acredito mais em nada, Ana. Mas e no Senhor? Você acredita? E na Bíblia Sagrada você acredita? E a verdade que está escrita aqui, você acredita? Ah, Ana, eu até acredito que é a verdade. Mas para mim tanto faz e tanto fez, porque eu não movo, eu não faço nada, eu não falo nada. Você está errando aí. Você está falhando com Deus aí. Você precisa fazer alguma coisa. Você precisa abrir a sua boca e começar a invocar o nome de Deus na sua casa. Você precisa falar da salvação para a tua família. Ah, Ana, eu já sou salvo, eu já aceitei Jesus. Mas e a sua família? Como que está o seu pai? Como que está a sua mãe? Como que está seus filhos? Como que está a sua vida? Você só pensa em você ou você pensa também nos outros? Temos que pensar nos nossos próximos. Temos que pensar nos nossos irmãos. Temos que pensar no outro. Neuci, vamos estar orando no final da live, tá bom? Romanos, capítulo 10, versículo 9. Até o 13, vou repetir de novo. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Você vai ser salvo. É uma guerra espiritual para pregar a palavra de Deus. Mas eu não vou desistir, eu não vou parar. Amém? A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres, que é acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ana, eu nunca aceitei Jesus. Você precisa aceitá-lo. Ana, eu nunca confessei Jesus como único, suficiente Salvador em voz alta. Você precisa fazer isso, porque está na Bíblia, porque a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, é a palavra de Deus que está falando, é o próprio Deus falando conosco. Visto que no coração se crer para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Invocar é orar em alta voz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que orar em alta voz, o nome do Senhor será salvo.
como que está a sua casa, como que está a sua vida, como que está. Oh, Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós, Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, ó Pai. O Senhor conhece a nossa vida. Agora, gente, eu quero ler com vocês Marcos, capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, o livro de Marcos. O livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que vai dizer assim, ó: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então tem algo importante aqui da gente se atentar, né? Quem crer, quem acreditar em Jesus Cristo, confessá-lo com a boca e ser batizado será salvo. Mas aquele que não crer, aquela que não acreditar, será condenado. Você sabia, gente, que ninguém prega isso aqui por pregar, porque achou que isso, da sua imaginação, isso está na Bíblia. Se você crê na Bíblia, se você que é católico, crê nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, por que você não obedece a ela? Se você acredita que a Bíblia Sagrada é o próprio Deus falando, por que você rejeita o livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 16? Por que você passa por cima? Ah, Ana, eu já fui batizado quando era pequeno. Eu já fui batizada quando era pequena. Também já tive esse pensamento quando era católica, quando não tinha entendimento da Bíblia aprofundada. Mas agora que conheço a Bíblia, a verdade que liberta, no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, fala: quem crer e for batizado será salvo. Acabamos de ler aqui Romanos, capítulo 10, do versículo 9 ao 13, que fala de você confessar Jesus, também vai ser salvo. O primeiro passo é abrir a boca. Que coisa mais fácil, gente. Nós abrimos a nossa boca para falar tanta bobagem, tanta coisa que não deve. Mas por que a gente não pode abrir a nossa boca para falar assim, não? Para falar assim: olha, eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador da minha vida. Só que aí tem um ponto também importante da gente se atentar. Não é só falar: eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador. A Bíblia é clara: se crer, que é acreditar no coração. Então muitas das vezes até abre a boca: Jesus é meu Senhor, Jesus é na minha vida, Jesus é tudo para mim, Jesus está comigo. Mas dentro do coração dele, dentro do coração dela, ela não acredita, ele não acredita, não vale isso. Você precisa reconhecer o nome de Jesus como o único suficiente Salvador, mas precisa também acreditar nele, acreditar que ele morreu e que ele ressuscitou, que ele morreu e que ao terceiro dia ele ressuscitou. Você precisa crer no testemunho de Jesus Cristo. Muitas pessoas falam: eu tenho Jesus, Jesus é na minha vida. Ok, mas você crê no testemunho dele? Que testemunho dele, Ana? Que ele morreu na cruz para te salvar e perdoar seus pecados, e que ele sofreu tudo que é tipo de coisa ruim, que ele foi chicoteado, pisoteado, cuspiram nele, bateram nele, cravaram o espinho
uma coroa de espinho na cabeça dele, pregos nas suas mãos, pregos nos seus pés, por todo o seu corpo, machucaram ele muito. E a Bíblia fala que ele morreu naquela cruz do Calvário, mas a Bíblia também fala que ele ressuscitou ao terceiro dia. Você crê nisso? Você crê nisso? Ou para você isso passa desapercebido? Ou para você, até você já leu ou já ouviu isso, mas dentro do seu coração você não acredita. Dentro de você, você não acredita. Você sabia que a única fonte para você conectar a Deus é por meio da fé? Não existe outro meio. É a fé em Jesus Cristo. É a fé no testemunho dele, que ele morreu na cruz para salvar e perdoar os seus pecados. É a única fonte, não existe outra fonte. Não é por meio de um homem, não é por meio de uma mulher, é por meio da sua fé em Cristo Jesus. É por meio do seu coração acreditar: Jesus morreu por mim, para mim perdoar os meus pecados e para salvar a minha alma. E ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está vivo. Ele vive. Você acredita que Jesus está vivo? Você acredita que Jesus está agora sentado à destra de Deus, que significa a direita de Deus? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Ah, Ana, eu não acredito muito não. Ah, Ana, eu até tento acreditar, mas dentro de mim tem aquela dúvida. Mas e aí, como é que faz? Busca em Deus. A fé não vem assim, ó, estalaco de dedo. A fé não vem por meio de uma mágica, de uma energia positiva. A fé vem por meio de ouvir a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A fé só vem por meio disso. Ouvir a palavra de Deus, que é a verdade que liberta. Miriam, obrigada por curtir a live. Que Deus te abençoe, filho. Em nome de Jesus Cristo, gente. Não podemos brincar com isso. A sua salvação depende disso. A sua vida, a sua alma, ser livre, morar no céu, viver eternamente ao lado de Deus, necessita de fé. Fé, Ana, em quem? Em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, no testemunho dele naquela cruz do Calvário, que foi morrer por você, para perdoar você, para salvar você, para levar você para o céu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele está sentado à destra de Deus, que significa a direita de Deus, rogando ao Pai por cada um de nós, que significa orando, fazendo clamor em alta voz. Tipo assim, gente: ó Deus, ó Pai, tem misericórdia da Ana Maria. Ó Pai, ó Deus, tem misericórdia da Zélia. É isso que ele está fazendo lá, gente. Orando, clamando, rogando ao Pai por misericórdia da humanidade, das vidas aqui na terra. Você está vivo, filho. Você está viva, filha. Você tem a oportunidade de confessar Jesus com a sua boca. É a coisa mais fácil que tem, né? Abrir a boca e falar. Isso não vai matar você. Isso não vai te deixar para baixo. Isso vai te ajudar a abrir a mente. Isso vai te ajudar a ser salvo, a ser salva, se abrir a boca e confessar Jesus como o único suficiente Salvador. E se dentro do seu coração você crê, você precisa crer. Você precisa crer. Você precisa crer que Jesus morreu por você. Você precisa crer que Jesus
morreu para te salvar e perdoar os seus pecados. Você precisa crer que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que está assentado à direita de Deus Pai. Você precisa crer na Bíblia Sagrada. Você precisa crer na verdade que liberta, que é a palavra de Deus. Você precisa acreditar. Crer é ter fé. Fé é crer. Fé é acreditar naquilo que você não vê com seus olhos físicos, com seus olhos carnais, mas que você consegue ver através do teu espírito, através da fé, que vai acontecer um dia, que você vai ser arrebatado, que você vai ser arrebatada, que um dia Jesus virá, como diz a Bíblia, num cavalo branco, que ele virá como todo reluzente, os teus cabelos mais brancos do que a neve, os teus pés como um latão reluzente, todo brilhando, e nas suas coxas escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é sobre tatuagem, filho, é sobre reconhecimento de quem ele é, para que todo veja, todo olho veja, toda boca confesse ele, que todo joelho se dobre. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ah, Ana, eu não tenho fé em Jesus Cristo. Ah, Ana, eu não tenho fé em nada. Eu quero te convidar a ter fé em Jesus Cristo, para ele mudar a sua vida, para ele mudar a sua história. Eu quero convidar você, eu quero fazer um convite para a sua vida, para a sua alma. Aceite Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Confesse Ele como o único suficiente Salvador da sua alma. Crê dentro de você, crê dentro do seu coração, que significa dentro da sua alma. Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador. Eu creio no testemunho dEle, que Ele morreu na cruz para salvar e perdoar os meus pecados. Aleluia. Louvado, exaltado és o teu nome. Olha aqui, gente. Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. É por isso que a gente fala do batismo nas águas. É por isso que os crentes têm esse negócio. Você precisa batizar, porque está escrito: se você crer e se você for batizado, você vai ser salvo. Tá bom? Vou estar orando no finalzinho da live. Em nome de Jesus, Deus pode te curar como Ele me curou, porque eu também já tive isso. E isso muitas das vezes quer voltar, mas Deus é fiel na minha vida, e glórias eu dou ao nome dEle, porque a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Vamos abrir agora Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus capítulo 28. Aleluia. Louvado, exaltado és o nome do Senhor. Versículo 19, vamos ler? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Enos, a paz do Senhor. Irmão, seja bem-vindo. Amparo também seja bem-vindo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Mateus. Eu tô em Marcos, né? É Mateus, gente. Mateus. Não, é Mateus mesmo. Mateus, capítulo 28,
versículo 19. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a prova que precisa de batizar, precisa passar pelo batismo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, versículo 38. Eu tô quase finalizando a live, gente. Pra gente orar, tá bom? Atos, capítulo 2. Aleluia, Jesus. Atos, capítulo 2, versículo 38. Jesus é lindo demais. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos de cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A salvação é para qualquer pessoa, do Brasil, fora do Brasil, qualquer pessoa que Deus chamar. Eu vou repetir isso aqui de novo. Atos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós será batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eu vou repetir isso aqui de novo. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. É Deus que chama. Primeiro é confessar Jesus com a boca. Eu aceito Jesus como o único suficiente Salvador. Depois é passar pelas águas, que significa o batismo. Se creres e for batizado, serás salvo. Mas se não creres, já serás condenado. E depois é o que nós acabamos de ler: ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, pelos arrependimento dos pecados. E assim Deus te dará o dom do Espírito Santo. Que o Espírito Santo tem mais de 7 dons, né? Que é o dom de línguas, que significa mistério. O dom de profetizar, de profecia, que é a mesma coisa também de revelação. O dom da fé, o dom do amor, que é o maior de todos, o dom de discernimento, o dom da fé e tantos outros dons. Mas para isso precisa de Jesus Cristo. Para isso precisa confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Para isso precisa crer no batismo das águas e será salvo. Mas se não crer, será condenado. Se a gente não crê na palavra de Jesus Cristo, se a gente não crê na palavra de Deus, a gente já está condenado. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Para estar finalizando essa live.
Senhor Deus e eterno e poderoso Pai. Eu quero te louvar, eu quero te engrandecer, eu quero te bendizer. Eu quero te dar o louvor, eu quero te dar a glória, eu quero te dar a adoração. Porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Pai querido, Pai amado, eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia deste homem. Que o Senhor venha ter misericórdia desta mulher. Que vidas, meu Pai, que colocou, Deus, comentários pedindo oração, mas que não ouviu a palavra, Senhor. E que o Senhor venha ter misericórdia desta alma. Não sei como que está a vida de ninguém. Não sei se tem Jesus, se está com Jesus, se está em comunhão com Cristo, se está em alguma igreja, em comunhão com os irmãos, não sei de nada. Mas o Senhor sabe. E a minha oração, Deus, eu peço ao Senhor que venha ter misericórdia deste homem, que o Senhor venha ter misericórdia desta mulher, e que o Senhor, Pai, se for da tua vontade, cumpra, Jesus, os pedidos de orações deles. Liberta da depressão, liberta, Deus, dos vícios, liberta, Senhor Jesus, de qualquer coisa que está vivendo e passando. Se for enfermidade, cura. Se for algo, meu Deus, que só o Senhor pode, algo impossível. Ah, Jesus, eu clamo a Ti. Eu clamo ao Senhor. Faça, Senhor, o impossível acontecer na vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Pai, tenha misericórdia da sua alma. Porque algo mais importante é a salvação da sua alma. E a minha oração, Deus, se tiver pessoas aqui que não é salvo, salva essa vida, salva este homem, salva esta mulher em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui, Deus, que nunca reconheceu Jesus como o único suficiente Salvador, que ele e ela venha reconhecer. E que venha crer dentro da sua alma, dentro do seu coração, que Jesus morreu na cruz para salvar e perdoar os seus pecados. E que ao terceiro dia ele ressuscitou. E que ele está sentado agora à destra de Deus, que significa a direita de Deus, rogando, que significa orando ao Pai por cada um. Em nome de Jesus. Esta é a minha oração a Ti, e creio, Jesus, no Teu milagre, creio nas misericórdias do Senhor, creio que o Senhor é um Deus de cura e de libertação, e a minha oração, Pai, que o Senhor venha curar e libertar. Amém e amém. Amém, meus irmãos, amém, minhas irmãs. Desde já eu quero agradecer a todos que ficou na live, viu? Deus te abençoe. Deus te guarde, Deus te dê forças e coragem para continuar a caminhada com Cristo. Se você já aceitou Jesus, fique em paz. Se você já passou pelas águas, se batizou, fique em paz. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a continuar a caminhada até o fim, até a sua partida ou até a volta de Jesus Cristo. Amém e amém. Fique com Deus. E até uma próxima live. Amanhã teremos live 3:30 da tarde. Que não vai estar só eu aqui, né? Vai ter mais 2 pessoas. Então, eu te convido a participar da live. 3:30 da tarde. Vai ter louvor, vai ter testemunho e vai ter palavra de Deus, que vai ser eu que vou pregar. Amém? Hoje foi um ensinamento da onde a Bíblia fala que precisamos confessar Jesus com a nossa boca. Hoje foi um ensinamento que a gente precisa passar pelas águas, que é o batismo. E hoje foi um ensino também sobre o arrependimento dos pecados. Amém? Fique com Deus e até uma próxima live. Tchau.